Estou aqui com o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes. E vamos ler aqui um capítulo aqui que fala do batismo de crianças, né? Aí tem a pergunta e depois tem a resposta que o nosso escritor aqui, o Jaime Francisco de Moura, responde. E o batismo correto de que se fala a Bíblia é o batismo por imersão? A Igreja Católica, além de batizar crianças, que está errado, derrama água na cabeça. Resposta. Vejamos como isto é falso. Os protestantes confundem o batismo instituído por Cristo, que é sacramento de regeneração espiritual, com o de João Batista, que era mero rito para exercitar a penitência ou a conversão. Conferir Mateus 3:11, Atos 11:16 e João capítulo 1, do 29 ao 34. Em todas as vezes que os apóstolos batizavam, eles o faziam por infusão e não por imersão, pois não havia nem rios, nem riachos, ou estavam em casas ou em cárceres, prisão, né? Confira em Atos 18, do 7 ao 8. A Bíblia não afirma que João Batista imergia, mergulhava na água. Ele não imergia as pessoas. Muito menos o fez com Cristo, a quem tinha grandíssimo respeito. Além disso, o costume constante dos hebreus era antes o das ablusões rituais, isto é, derramar água por cima da pessoa que se purificava. Confira Marcos 7:4 e João 2:6. Nenhum dos 6 casos de batismo feito no tempo dos apóstolos e registrado na Bíblia foram feitos em rios. E onde estão na Bíblia esses batismos? Estão narrados nos Atos dos Apóstolos. Vamos conferir. O primeiro está em Atos 2:41. Cerca de 3.000 pessoas batizadas no dia de Pentecoste em Jerusalém, onde não havia rios. É verdade, essa passagem foram batizadas milhares de pessoas e não havia rio. Então, só supõe-se que tinha sido batizado por aspersão, igual fazemos hoje na Igreja Católica. O segundo está em Atos 8, do 36 ao 38. É o batismo do servo da rainha de Etiópia, em uma fonte na qual havia alguma água, no original da Bíblia. O terceiro está em Atos 9, do 11 ao 18. É o batismo de Saulo no interior de uma casa em Damasco. Exato, depois que Saulo estava cego, aí ele foi procurar se não me engano, Cornélio, né? Aí a primeira coisa que ele falou, levanta-se e vamos batizar. O quarto está em Atos 10:47. É o batismo de um grupo de gentios em Cesareia, com água de batismo. O quinto está em Atos 16:33-35. É o batismo do carcereiro de Filipos, numa cadeia, à meia-noite, feito por São Paulo. E ali não tinha como batizar no rio, não. O sexto está em Atos 9, do 3 ao 5. É o batismo de um grupo de ex-discípulos de João Batista em Éfeso, em que, como sempre, não há qualquer menção ao rio. E também, se eles eram discípulos de João Batista, eles já foram batizados. Então, você vê que o batismo de Jesus é outro batismo. O de João Batista era, igual falando, de conversão e preparação. Portanto, a maneira mais conforme à Bíblia de se administrar o batismo cristão é o de ablusão, derramar água na pessoa a quem se batiza. No demais, como se batizariam os enfermos? Teriam-se que providenciar tanques térmicos ou deixar que as pessoas morressem sem o batismo, que, no entanto, é necessário para a salvação? Portanto, além de razões bíblicas e da prática constante da Igreja, quantos os sérios problemas na ordem prática. O batismo é um sacramento, dentre os 7 sacramentos, então ele tem a função de... A primeira coisa quando você se torna católico é se batizar. Para a maioria das igrejas protestantes, não. O batismo é uma coisa que é até deixada para depois. Nem todas levam isso a sério, tem que ser logo feito o batismo. Então, o batismo, para você receber o Espírito Santo e se tornar cristão. E lá no batismo, no rito do batismo, tem a parte da renovação das promessas batismais que a pessoa faz
mesmo depois de batizada, ela participando de outro batizado, ela vai fazer isso, que é renunciar ao pecado, renunciar ao demônio e toda aquela profissão de fé do credo, né? Se quisermos celebrar o batismo por imersão, o ritual do batismo dá toda a explicação de como fazer, embora a quantidade de água comum, mergulhando o indivíduo no rio ou derramando água sobre sua cabeça. Não altere nada o batismo, pois a função da água, do líquido usado, é biblicamente simbolizar a água viva, Jesus Cristo. Conferir João 4,14. Purificando as pessoas. Beleza? Grande abraço, Deus abençoe.